Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao episódio de número 257 do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, quem preparou para nós as reflexões foi a Juliana, em torno do capítulo 14 do referido livro, intitulado Indicação Fraterna. Daqui a pouquinho, eu e você juntinhos vamos escutar a indicação de Emmanuel nos comentários da Juliana. Tá muito legal, você não perde por esperar, tá bom? Algumas observações de praxe. Normalmente, na descrição do capítulo, seja no YouTube, seja no Spotify, nos tocadores de podcast, nós colocamos uma série de bibliografias complementares que tem muito, mas muito a mais do que o tempo nos permite discutir aqui e na live. Então já fica o convite, porque é muito enriquecedor, além, gente, de proporcionar várias reflexões importantíssimas. A doutrina espírita é muito rica. A Juliana traz a bibliografia que a gente coloca aqui e tem mais coisa ainda para a gente estudar. Então esse convite é importantíssimo. Não deixe de dar uma olhadinha. A gente coloca os links lá, tudo certinho para facilitar a vida de todo mundo. Também temos o nosso segundo momento, porque vamos combinar, aqui o tempo é muito curto. Então no dia do lançamento do podcast, a gente também tem o momento da live que acontece no canal do YouTube, que é muito gostoso, a gente está junto conversando e estudando, tem a participação no chat se você quiser, não se preocupe, fica gravado, então se não puder assistir na hora, assiste depois, mas está aqui o nosso convite. A gente também te convida para segurar até no final do podcast, que a gente tem o nosso momento de oração, hoje, iniciando com uma poesia belíssima de Maria Dolores, a gente faz a nossa prece junto, te convida a orar conosco, enfim, são momentos únicos. E é por isso mesmo que a gente finaliza aqui com o nosso convite de coração sempre. Vamos ouvir? Olá a todos. Hoje o nosso tema de estudo será o capítulo 14 do livro Ceifa de Luz, cujo tema é Indicação Fraterna. Então, esse estudo ele começa com um trecho da primeira epístola de Pedro: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nesse trecho dessa epístola, podemos fazer uma associação à parábola dos talentos, transcrita no Evangelho de Mateus, pois compartilham de uma mesma ideia central, que é o quê? É a responsabilidade que cada um tem de utilizar os dons que recebeu para servir e evoluir espiritualmente. Nessa parábola, Jesus ensina que Deus concede talentos a cada um conforme a sua capacidade, esperando que sejam multiplicados esses talentos. Aquele que os utiliza cresce espiritualmente, enquanto os que os enterra perde até o que tem. Então, nós haveremos de responder pelo uso de nossos talentos, que foram os dons que nós trouxemos para a nossa experiência carnal. E nessa experiência na Terra, antes mesmo de nós reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório, nós já sabíamos dessas habilidades e do uso que nós deveríamos dar para que o nosso espírito evoluísse. Então, porém, por meio do nosso livre-arbítrio, nem sempre nós seguimos aqui esse planejamento. Então, no primeiro trecho, nós vamos analisando aqui cada parte desse texto. Ele traz: este o caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem,
Então vamos falar um pouco de burilamento. Então, o burilamento espiritual é um conceito que se refere ao processo contínuo de aperfeiçoamento da alma, por meio das experiências e desafios da vida. A ideia vem da comparação com o trabalho de um artesão que lapida uma pedra bruta até transformá-la em uma joia preciosa. Então, esse artesão, né, vamos falar assim, que fosse Jesus, né? Então, Jesus, ele nos deixou os seus ensinamentos, né, para que nós nos burilássemos enquanto espíritos, enquanto individualidade. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, nós nos comparamos a essa pedra bruta que precisa desse buril. Então, nós vamos analisar aqui a respeito do que ele traz sobre o trabalho. E aqui eu trago a lição do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do trabalho. Então, essa lei ela ensina que o trabalho é uma necessidade e um meio essencial para o progresso material e espiritual do ser humano. Toda ocupação útil é um serviço a Deus quando feito com dedicação e honestidade. Então, nesse sentido, nós devemos trabalhar arduamente em favor da obra do bem. Onde nós nos situamos é o melhor lugar para sermos úteis. E todos, indistintamente, temos meios de trabalhar em favor do próximo. Então, a gente pode citar até o exemplo do Chico Xavier, que, embora estivesse enfermo, ele trabalhou grandemente, né, na sua jornada, mesmo estando com as suas forças físicas debilitadas. E onde é o melhor lugar para nós sermos úteis? Exatamente onde nós estamos, né? Então, a gente está onde precisa estar. O trecho ele traz sobre esse mais um quesito do buril, que é a respeito de aprender, do aprendizado. Então, mesmo diante dos nossos erros e fracassos, nós devemos levantar, retomar nossas tarefas e aprender com as dificuldades, mantendo sempre a fidelidade ao ideal de servir. Não fossem, né, as tentativas, a humanidade não haveria progredido. Por exemplo, Thomas Edison cometeu vários erros ao longo da sua vida, mas os encarou como oportunidades de aprendizado e continuou a tentar. Ele testou mais de 1.000 ou 2.000 materiais diferentes para encontrar um filamento que funcionasse na lâmpada elétrica. Então, assim, os nossos erros eles devem ser encarados como oportunidades de aprender. E recomeçar é necessário. Então, a gente vai aprender durante toda a nossa trajetória, né, de espírito imortal que somos. A gente nunca vai saber tudo. No trecho do buril, ele traz também o quesito sofrer. Ninguém gosta de sofrer. No entanto, nós devemos nos lembrar que vivemos em um planeta de provas e expiações. No capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no trecho de Há muitas moradas na casa do meu Pai, é explicado que os mundos inferiores são locais onde predominam a dor e a imperfeição moral, sendo a Terra um desses estágios transitórios, né? Então, nós sabemos que o nosso planeta ele está nessa condição. O sofrimento ele pode parecer injusto, mas ele é um meio de purificação e progresso, pois ensina a paciência, a resignação e a empatia. Então, vale ressaltar que não há privilégio na dor. Cada um a sente a seu modo. Então, não existe uma dor maior, uma dor menor. Existe a dor. Então, pode ser que algo que nós
suportamos, que a gente dê conta para o nosso próximo, isso pode ser insuportável e vice-versa. Então, o sofrer, ele nos dá essa empatia diante da dor, né? Então, na nossa condição, ainda sofreremos. Dar presença e colaboração na causa do bem. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Dar presença para ajudar o próximo significa estar verdadeiramente atento e disponível para oferecer apoio emocional, espiritual ou material a quem precisa. Essa atitude envolve empatia, escuta ativa e disposição para agir com amor e caridade. Então, assim, dentro de estar presente na condição de trabalhador, então nos cabe o quê? Ouvir com atenção. Muitas vezes a maior ajuda é simplesmente estar presente para escutar alguém sem julgamento. Oferecer palavra de conforto. Então, uma mensagem de apoio pode fazer grande diferença. Praticar a empatia, colocar-se no lugar do outro e compreender suas dores. Então, como já foi dito anteriormente, quando a gente passa por um sofrimento, a gente também faz um treinamento sobre a empatia. Vibrar positivamente. Então, enviar boas energias através da oração e do pensamento positivo. Então, assim, nós podemos estar presente, colaborando na causa do bem em todas as circunstâncias. Então, se eu não tenho condição de ouvir ou de estar próximo fisicamente, eu posso vibrar, eu posso orar positivamente. O texto ainda nos traz, no parágrafo, nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla, de novo, a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência. Então, meus irmãos, o Espiritismo ele nos ensina que os erros fazem parte do nosso processo evolutivo, como já foi falado anteriormente. Como espíritos imortais que somos em processo de aprendizado, nós estamos sujeitos a falhas, mas Deus nos concede sempre novas oportunidades de recomeço. Então, o fracasso não é o fim, mas um degrau para o aperfeiçoamento moral. Vamos à outra parte. Não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. A doutrina, ela nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do equilíbrio espiritual e do cumprimento das leis divinas. Muitas vezes buscamos conforto no mundo material, dinheiro, status, reconhecimento, mas nada disso garante serenidade se o nosso íntimo estiver em conflito. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, intitulado Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, nós aprendemos que a paz só é conquistada através da harmonia interior, do perdão e da caridade. Continuando, o texto ele finaliza: haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmos ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Então, queridos, este ensinamento nos convida à fidelidade do bem, sem nos deixarmos deter por críticas ou dificuldades. O trabalho no bem é sempre nossa melhor defesa e nossa maior recompensa, pois aquilo que plantamos, colhemos em nosso crescimento espiritual.
Então é uma lição muito rica em todos os seus aspectos, né? Essa indicação fraterna com tantos pontos relevantes que nos convida ao trabalho incessante, à confiança, ao bem sofrer, né? E tudo entendendo que tudo passa. E a dor ela é passageira e que devemos sempre buscar, né? O trabalho, a dedicação, para que possamos ser lenitivo na vida de alguém. Então eu agradeço mais essa oportunidade e encontro vocês na live de sábado. Então um grande abraço e tudo de bom e bom trabalho para cada um. Trabalho material e trabalho espiritual. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Buril de Luz, de Maria Dolores. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, a angústia e a prova, em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação, que não nasceu ainda. Mestre Jesus, diante de tanta luz, diante das reflexões que o Evangelho nos proporciona, mas sobretudo, Jesus, diante dos sentimentos que nos tocam o coração, pois que nos lembramos de como nos ensinastes a ouvir, compreender e sentir o amor divino por todos nós. Eis então que diante de tudo isso, aqui nos colocamos em preces, refletindo nas bênçãos da vida, nas bênçãos do aprendizado, dos momentos de alegria, dos momentos de luta e sofrimento. E o nosso coração se sente profundamente amado, pois temos a preciosidade desses instantes de prece para nos refazer de sentimentos, de pensamentos novos, de nova força e novo ânimo, oriundos do teu amor, do amor de Deus Pai pelos nossos corações. Ajuda-nos, Mestre querido, a entender que a vida prossegue sempre, que nós prosseguiremos aprendendo. Portanto, que o esforço desse instante seja de buscar o melhor, para o que a vida nos apresente logo a seguir também se torne o melhor aprendizado, a melhor vivência, o melhor carinho, o melhor afeto para conosco e para com todos que nos cercam. Graças te damos, Jesus, pelas bênçãos do Evangelho, pelo ensinamento sublime
de sabermos enxergar o amor de Deus, nosso Pai de amor e de bondade, em cada mínimo aspecto da vida que nos cerca. Que assim seja.